Alô galera que está se preparando para o Enem, está começando mais uma videoaula com a Física no Enem. Na videoaula de hoje nós iremos responder a questão do Enem de 2014, questão de ótica que diz o seguinte: uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta uma razão entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do raio refratado? Letra A, mudou o sentido. Letra B, sofreu reflexão total. Letra C, atingiu o valor do ângulo limite. Letra D, direcionou-se para a superfície de separação. Ou letra E, aproximou-se da normal à superfície de separação. Para respondermos à questão, precisamos entender o que é a refração. Quando uma onda de luz atinge uma superfície lisa que separa dois meios transparentes, tal como o ar e a água, em geral a onda é parcialmente refletida e parcialmente refratada para o outro material, como indicado na figura. Perceba que parte do raio ele é refletido e parte do raio é refratado. Para respondermos à questão, é importante lembrarmos do índice de refração. O índice de refração é uma razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Lembrando do índice de refração, nós precisaremos também lembrar da lei de Snell-Descartes. A lei diz o seguinte: o índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo de incidência será igual ao índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Observe aqui o esquema, onde nós temos o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado. A direção que o raio incidente tomaria, se não houvesse mudança do índice de refração, seria essa direção do tracejado. Mas como mudamos o meio, também mudaremos o índice de refração e, para obedecer à lei de Snell, nós teremos uma mudança na direção de propagação do raio incidente. Nós temos aqui a reta normal e podemos definir o ângulo de incidência como o ângulo formado entre a direção da normal e a direção do raio incidente. Nós temos aqui também o ângulo de refração. Perceba que o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. Portanto, podemos concluir que, se o meio 1, que é o ar, tem um índice de refração menor, o ângulo de incidência tem que ser maior. O meio 2, no caso, seria um líquido. Por exemplo, na questão, a gasolina tem um índice de refração maior, portanto, vai ter que ter um ângulo de refração menor. Para você entender melhor o fenômeno descrito na questão, observe a seguinte simulação. Aqui nós temos uma canetinha laser, está emitindo um raio laser. Perceba que esse raio parte reflete e parte refrata. Nós temos aqui o meio 1 com índice de refração 1, poderemos considerar aqui o ar. E temos o meio 2 com índice de refração 1,2. Vou colocar para exibir a reta normal, para nós entendermos quem é o ângulo de incidência e quem é o ângulo de refração. Perceba que como a diferença entre os índices de refração é pequena, o raio refratado ele segue praticamente na mesma direção do raio incidente. Veja que o raio incidente teria essa direção caso os índices de refração dos dois meios fossem iguais. Observe o que acontece com o raio refratado quando aumentamos o índice de refração do meio 2. Perceba que, ao aumentarmos o índice de refração do meio 2, o raio refratado ele se aproxima cada vez mais da normal. Temos como gabarito correto, portanto, o gabarito da letra E. O raio aproximou-se da normal à superfície de separação. A refração também explica o funcionamento dos telescópios, das lupas, microscópios e dos óculos de grau. É também a refração que explica a decomposição da luz quando passa por um prisma, assim como o funcionamento do arco
assim como o funcionamento do arco-íris. Olha só que imagem interessante. Essa imagem reforça que, quando o raio de luz muda o meio de propagação, mudando o índice de refração, ele sofre um desvio da direção na qual ele se propagava, ocasionando esse efeito interessantíssimo dessa imagem. Esperamos que você tenha gostado da nossa videoaula. Muito obrigado e até a próxima.